Às vezes me sinto um pouco estranho no ninho, porque é uma psicóloga num evento da sociologia, mas fico muito feliz de estar aqui. Queria dizer, Sandra, que o meu currículo também parece monótono, não é? Mas circulei bastante por esse país, morei na Paraíba, morei no Paraná, eu morei em João Pessoa. E acabei enriquecendo, né, o meu conhecimento também com essas experiências de viver em vários lugares. Eu queria, exatamente por ser uma psicóloga, eu queria contar um pouco como é que eu comecei a estudar racismo, tá? E é isso que eu estudo racismo, né? E quero pontuar isso e botar um em negrito. Eu tive uma passagem pela PUC São Paulo, pela Psicologia Social, e quando eu estava na PUC, eu sabia que eu queria estudar a escola olhando pela Psicologia Social. E fui procurar Fulvia Rosenberg, que é uma referência nacional nos estudos de gênero e raça, e disse para ela, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu quero estudar a escola. E aí ela me disse, olha, então vamos fazer o seguinte, isso foi um ano antes do centenário da abolição no Brasil. E ela me disse, olha, então você se matricula num seminário que eu abri, que vai discutir relações raciais, e nesse seminário ela levou várias referências, tanto do estudo, como Kabengele Munanga, o Carlos Rasenbaum, como levou pessoas do movimento negro, né? E também me pediu para ir fazer uma pesquisa de levantamento bibliográfico sobre o que havia escrito sobre a criança negra na escola, na psicologia, na educação e em outras áreas das ciências humanas. Bom, vocês sabem que nos anos 80 isso significava ir às bibliotecas e não ir ao computador, né? Então foram 2 meses de levantamento. E o que eu encontrei foi o que eu não encontrei, não é? O que eu encontrei nos anos 80 foi um silêncio assustador sobre a questão da criança negra na escola, ao mesmo tempo em que eu frequentava o seminário e ouvia experiências de discriminação, de sofrimento da criança negra na escola, né? E foi esse silêncio o primeiro motor, o meu primeiro motor, não é? Quer dizer, por que o silêncio da psicologia? Por que o silêncio do campo da educação? Eu encontrei alguma coisa na sociologia, alguma coisa na antropologia, mas não era sobre a criança, não é? E foi esse silêncio que me moveu inicialmente. A partir daí, é claro que eu tive que estudar mais do que psicologia. Eu tive que estudar antropologia, sociologia, economia e por aí, história e muita história, não é? Então, esse é o meu ponto de partida, não é? Um silêncio com o qual ainda lidamos. Um pouco menos hoje, mas ainda lidamos. E esse silêncio tem a ver com a ideologia da democracia racial, né? Nós vivemos sob a ideologia da democracia racial, a crença de que somos um país racialmente democrático. Só que essa ideologia esbarra na nossa história, no processo de escravismo e na crueldade do escravismo com o sujeito negro, esbarra nos dados de realidade que constatamos pelos nossos censos estatísticos e por estudos mais apurados, não é? Então, nós vivemos o contexto da desigualdade racialmente marcada. Eu não estou aqui negando outros marcadores de desigualdade, né? A questão social, a questão de gênero e por aí afora. Mas eu estou aqui falando de uma desigualdade que é racialmente marcada, né? Com relação
a acesso a bens sociais, e eu não estou só falando de oportunidade de consumo, estou falando em acesso a bens sociais, acesso à justiça igualitária e a igualdade de possibilidade de ser, de viver. Eu acho que também já é conhecido, para além do Brasil, o fenômeno do genocídio da juventude negra, que é absolutamente atual e faz parte do nosso cotidiano. Temos que também lembrar das desigualdades no campo da educação, né? Então, o censo escolar de 2010, o censo escolar no Brasil acompanha um conjunto de dados de características populacionais e relaciona com rendimento escolar e com evasão e etc. Eu estudei o censo escolar com uma das minhas orientandas, a Tamires Proença, e no censo escolar de 2010 ainda aparece o fenômeno da exclusão do aluno negro ao longo do caminho, não é? Então, ainda temos, primeiro, menos crianças negras na educação infantil, porque é muito recente a sua obrigatoriedade para todos. Temos um maior número de crianças negras no ensino fundamental e, à medida que avança a escolaridade, essas crianças vão desaparecendo da escola por um conjunto de fenômenos que não são só ligados ao fracasso escolar, né? Mas fenômenos ligados à exclusão socioeconômica e à experiência da discriminação no contexto da escola. Assim é que temos menos jovens negros no ensino médio e poucos jovens negros na universidade. Em relação ao povo branco, é uma porcentagem extremamente reveladora dos nossos processos de exclusão. Bom, e quando olhamos para as universidades, os negros estão subrepresentados nas universidades públicas, que são no Brasil, via de regra, as melhores universidades, e subrepresentados nas áreas que são valorizadas socialmente, medicina, direito, engenharias. Então, o que a gente percebe a partir dos censos é um processo de exclusão perverso do povo negro no contexto da escola. Fizemos alguns estudos e fazemos alguns estudos focais, né? Tentando olhar para esse sujeito nos locais na escola onde ele está. Eu realizei uma pesquisa junto com a Caroline Jango, em que nós fomos ouvir crianças negras, crianças de 8, 9 anos. Essa pesquisa foi feita em toda a região metropolitana de Campinas, que inclui 23 municípios, né, no estado de São Paulo. Fomos só ouvir crianças negras. Isso já foi um conflito com as escolas, porque nos perguntavam, mas por que vocês querem ouvir as crianças negras? Não é? E nós dizíamos, não, nós queremos ouvir as crianças negras. Algumas diretoras diziam, mas podemos escolher quais crianças vocês vão ouvir? Nós dizíamos, não podem escolher. E algumas diretoras de escola diziam, eu só vou autorizar porque a Secretaria de Educação me obriga. Não é? Então, a pesquisa em si já era difícil para começar, né? Criamos um material bastante diversificado, rico, com pranchetas, com desenhos do espaço da sala de aula, do espaço da escola, com figuras de crianças brancas, pardas, pretas, meninas, meninos, e também figuras de professores, brancos, pardos, pretos, homens e mulheres. E com um inventário quase, em que eram feitas perguntas para as crianças que não perguntavam sobre racismo, mas perguntavam, olha, escolhe uma figura para ser você. Onde você se localiza, coloca você na sala de aula, né? Coloca seus colegas, escolhe uma figura para ser o professor, e perguntas eram feitas, e a mesma coisa no pátio da escola, etc. Então, alguns dados são muito interessantes. Primeiro, uma tendência das crianças negras em escolher crianças brancas para representarem a sua identidade. Né? Esse é um fenômeno que a gente estuda no Brasil, que é o processo de embranquecimento. Não é?
Uma outra coisa muito interessante é que essas crianças negras se colocam no fundo da sala de aula, lá atrás. E aí, quando a gente pergunta, mas por que você se colocou ali? A criança responde, porque é ali que a professora me coloca. É a professora que escolhe onde eu vou me sentar. E é ali que ela me coloca. Né? Quando as crianças começam a relatar casos de discriminação, de ofensa, até de agressão física, uma das perguntas que nós fazemos é, mas o que você faz quando isso acontece? Quando alguém xinga você, quando alguém te agride? Você fala com alguém, a criança diz, eu falei com a professora, ou falei com a diretora da escola. E o que ela fez? Ela não fez nada. Não é? Ela me pediu para voltar para a sala. Então, quando a gente vai ver as experiências das crianças, do sujeito, na escola, muitas crianças disseram, né, nesse trabalho, aqui nessa escola tem racismo. Nós não perguntamos sobre racismo, mas elas vivem o racismo e elas relatam isso. E elas relatam o sofrimento. É por isso que elas querem ser brancas. Não é? Porque ser negro, no contexto da escola, é sofrer todos os dias diante do silêncio dos adultos que estão na escola e que deveriam protegê-las e não protegem. Não é? No contexto da universidade, nós estudamos também a integração do aluno negro que entrou por um sistema de ação afirmativa na Unicamp. E, de novo, nós vamos ver relatos de preconceito, de racismo, dificuldade. Um exemplo rápido, os estudantes negros são menos convidados pelos professores a participar de grupo de pesquisa, a colaborar, né, em grupos de estudo e outras experiências que nós chamamos de experiências enriquecedoras. Terminamos recentemente uma pesquisa nacional em escolas do país inteiro. Cada estado teve ao menos uma escola pesquisada com crianças e adolescentes jovens. Né? E nessa pesquisa, os estudantes, crianças e jovens, eles dizem e eles mostram que há uma relação muito estreita entre preconceito e violência. A violência que eles sofrem, ou que eles praticam, e como isso está ligado a pertencer a certos grupos, que são grupos racialmente marcados e grupos considerados como desviantes com relação a gênero e orientação sexual. Né? E todas essas escolas, em todas elas, de norte a sul do país, que não é pequenininho, né? Eles clamam por algo que eu ouvi aqui hoje, diálogo. Eles querem ser ouvidos. Isso é uma coisa muito, muito forte no discurso dos alunos. Né? Bom, em que havia tido um assalto e ele passava pela rua, no momento, todo vestido de branco, né? E os policiais o viram e atiraram nele. Porque não viram um profissional, viram um negro. E se viram um negro, viram um possível ladrão. Né? Ele foi executado. Então, ser negro é ser invisível, e ser negro é ter que conviver com o silêncio do outro, com o silêncio da ciência, com o silêncio educacional, com o silêncio das mídias. Não é? É assim que se funda a nossa democracia racial, né? Ou a nossa ideologia da democracia racial, que se vê ainda mais reforçada pelo ideário da meritocracia. Né? Então, reduzimos as nossas desigualdades a um suposto mérito individual absoluto. Não é? E toda vez que você tenta discutir a história, o contexto, as relações, as pessoas dizem que quem tem valor vai para frente. Não é? Como se pudesse abstrair o sujeito individual do sujeito que é social,
que é cultural, que é histórico, não é? Mas é isso que a nossa meritocracia faz. Né? Bom, esse racismo nos constitui como sujeitos, constitui a nós todos, negros e brancos. Nós todos nos constituímos numa cultura racista. Né? E olhando como, trazendo aí uma contribuição da psicologia, eu tenho pensado em dois olhares que não se excluem, se complementam, de dimensões do psiquismo, aqui enfatizando numa perspectiva psicossocial, tá? Que nos ajudam a entender. Um componente afetivo, e aí eu trouxe um conceito do Freud, que é o conceito de mecanismo de defesa, que já é um conceito que não é meramente individual, porque o mecanismo de defesa se forma na constituição do ego, e o ego se forma na relação com o outro, não é? Mas eu escolhi dois mecanismos, que são a negação e a projeção. Não é? Nós negamos o nosso racismo no Brasil o tempo todo. Quem pesquisar racismo no Brasil sabe disso. Que a dificuldade começa em poder perguntar sobre isso para os outros, porque é uma ofensa. Não é? Então, o tempo todo nós negamos. Há uns anos atrás, eu joguei no Yahoo, propositalmente, uma pergunta. Alguém sabe algum filme sobre racismo para me indicar? Vieram várias respostas. Só norte-americanos, exatamente. Né? Quem pesquisa... Então, as pessoas respondiam, assista... tinha um monte, né? A Cor Púrpura, na época do Ragtime, por aí, mas nada sobre Brasil. Não é? Em geral, quando a gente tenta falar do racismo, as pessoas dizem, mas é nos Estados Unidos que é ruim, aqui a gente é bonzinho. Né? É o que nós chamamos de racismo cordial. Somos todos amiguinhos, desde que cada um saiba qual é o seu galho na árvore. Né? Então, nós vamos projetando no outro, não é meu. Tem um outro mecanismo de projeção que é muito forte no Brasil. Quando você fala do preconceito e do racismo, as pessoas dizem, mas os negros também são preconceituosos com eles mesmos. Né? Então, a gente nega e projeta. Nega e projeta. Aqui não temos, lá tem, não é meu, é do outro. Uma pesquisa da Lilia Schwartz, anos atrás, em que ela perguntava para as pessoas, você tem preconceito? A resposta era, não. Você conhece alguém que tem? A resposta era, sim. Então, segundo a Lilia, era como se cada brasileiro fosse uma ilha de democracia racial cercada de preconceituosos por todos os outros. Então, esse mecanismo é um mecanismo que opera em nós. Dói ouvir que você é racista. Dói. Eu fiz tive um encontro numa escola em Campinas, falando da questão racial, e no meio da minha fala, a pessoa nem esperou que eu acabasse. Uma professora jovem levantou-se e disse, eu não admito que você venha aqui para me dizer que eu sou racista. Dói. Era tanto sofrimento que ela teve que se levantar e me confrontar. Aí eu esperei que ela se acalmasse e disse, olha, eu não vim aqui para dizer que você é racista. Eu vim aqui para dizer que nós somos. Que nós somos uma sociedade racista, uma cultura racista. Só que eu não sou tão boazinha. Aí eu disse, mas que bom que você se reconheceu. Né? Porque isso é um passo muito importante. Bom, isso é um avanço. Que bom se todos nós nos reconhecêssemos. Não é? Então, dói, fere o nosso ego de brasileiros orgulhosos da nossa democracia racial, fere o nosso ego perceber que somos racistas. Não é? Por isso temos tanta dificuldade em lidar com isso. Um outro conceito que eu trabalho bastante é um conceito da psicologia social, que é o conceito de representação social. Né? Então, trabalhando a dimensão simbólica do racismo, nós vamos ver que
ao longo da nossa história, fomos construindo representações sobre ser branco, ser negro. Devemos isso muito à nossa história europeizada, não é? É uma história que negou, para todos nós, né? Negou uma parte de nossa história. Tem um estudo da Isabel Passos que reconstrói a construção histórica do Brasil. Aquilo que foi para os livros de história, que todos estudamos. E nós estudamos uma história branqueada, porque ela nunca foi branca, mas é uma história branqueada, né? E isto nos fez construir representações de nós mesmos, representações do branco, do negro, não é? Que trazem essa história branqueada, trazem essa cultura que é racista, não é? Em uma pesquisa nacional que eu fiz sobre racismo, e eu fui e tive colaboradores em vários estados, exatamente para um pouco lidar com a nossa diferença regional. Então, São Paulo, Paraná, Bahia, Paraíba, Mato Grosso do Sul, foram vários estados pesquisados. E, surpreendentemente ou não, nós somos muito parecidos no nosso racismo. Não importa se você é baiano ou paranaense, o racismo está lá. E uma das formas como ele se mostra é no que eu chamei de guetos simbólicos. Esse conceito fui eu que criei, tá? Eu adoro inventar conceito, mas esse é um dos que eu criei, que eu acho que ele é muito forte, muito significativo. As pessoas até conseguem pensar sujeitos negros de uma forma positiva, desde que situados em alguns espaços que reservamos para eles. Então, o esporte, e não é qualquer esporte, não é o tênis, nem o automobilismo, é o futebol, é o atletismo. Então, conseguimos ver sujeitos negros de maneira positiva quando eles são jogadores de futebol. A música é o samba, é o carnaval, né? Mulheres negras são vistas como belas, mas ao mesmo tempo como aquelas que atraem e desvirtuam o homem, né? Ou são vistas como boas cozinheiras. Eu também, uma ferramenta complexa que eu utilizei, mas na pesquisa, em todos os momentos em que pessoas negras foram indicadas como inteligentes, o contexto da inteligência era assim: quando sabem o seu lugar, quando aceitam a educação do branco, né? Então, vivemos sob uma ideologia da democracia racial que nos constitui como sujeitos racistas e nos coloca, né, como referência do pensar, uma representação do outro que o situa em lugares em que, em geral, ele está a serviço do branco. Em geral, ele é um subsujeito da história. Em geral, ele não é visto como protagonista. Muita gente que circula por São Paulo, vive aqui, não sabe que André Rebouças, que dá nome a uma das grandes avenidas da cidade, era negro, né? E assim muitos outros. Então, ele era engenheiro, mas ninguém diz que ele era negro. Então, nos constituímos como sujeitos que não enxergamos o sujeito negro e, portanto, não enxergamos o nosso racismo. Eu não tenho tempo para falar de tudo, mas eu queria fechar com alguns desafios para o campo da educação. Eu acho que essa é uma das nossas tarefas. Como isso pauta a educação, né? Então, eu acho que pauta. Um dos desafios é a formação de professores. Porque esse professor que está na sala de aula, que não enfrenta o racismo, ele não foi formado sequer para enxergar o próprio racismo, né? Nós focamos muito nos conhecimentos escolares e muito pouco na reflexão daquilo que será fundamental para o que ele vai fazer na sala de aula, que são as relações no contexto da escola e o que elas trazem de marcadores culturais.
Bom, um outro desafio é deseuropeizar a educação, deseuropeizar o nosso conhecimento. Nós nos formamos, eu também, e continuamos formando a partir de conhecimentos que vêm da Europa, que são super bons, não é isso? Mas nós negamos os conhecimentos que vêm dos países africanos, que vêm da América Latina, não é? Não, por exemplo, na psicologia, existe uma grande referência africana que é o Fanon, e ninguém estuda. Na educação também não é? E por aí afora, estudamos grandes referências na sociologia. No Brasil, todos certamente estudaram e estudam Ottaviani, Florestan Fernandes, mas não estudam Walter Silveira. Né? Então, eu acho que nós temos essa tarefa de deseuropeização do campo da educação. Na universidade isso é fundamental, porque lá a gente acaba reproduzindo a visão tradicional. Temos o compromisso com uma educação antirracista. Né? A educação antirracista se faz no cotidiano, todos os dias, olhando para as relações e confrontando o branco com o seu racismo, que a escola não faz, não fez e não faz. Né? Temos o compromisso com as políticas afirmativas e de reparação. Né? Eu sou uma defensora das cotas. Cotas, como algo que é mais do que ação afirmativa, é reparação. Né? Essas políticas não estão aí como educação compensatória, porque compensar significa dar ao outro aquilo que se supõe que ele não tem. Não. Políticas de reparação são reconhecer aquilo que tiramos do outro. E porque tiramos, temos a obrigação e o compromisso de reconstruir, refazer, repor.